Crianças às vezes acham que eu só posso ler se tem letras, se tem palavras. Mas nós trabalhamos desde o primeiro ano com textos verbais e não verbais. Tá? Então, olha só, para as nossas crianças desenvolverem essa habilidade de leitura, que eu falo que a leitura é todo o nosso desafio aí da educação básica. É que as nossas crianças, elas finalizem aí primeiro ano, vão por aí segundo ano, lendo textos com autonomia e fluentemente. Ela precisa desenvolver todas estas habilidades. Tá? Quais são os gêneros textuais que nós vamos estar trabalhando com as nossas crianças para desenvolver todas essas habilidades? O que a BNCC nos propõe? A criança identificando, os elementos da narrativa, o tempo, onde que aparece? Nós vamos trabalhar aqui, uso da travessão. Quando ela vai produzir um texto, quando que ela emprega a travessão? Ela já tem um exemplo aqui, que é mais fácil. Quando nós vamos trabalhar com todas essas habilidades, que tem um significado para ela, que ela está vendo onde que se emprega. Opa, é a fala. Mas é uma fala de quem? Aonde vai, Chapeuzinho? Quem é que está falando? Qual a função do sinal de pontuação? Olha só, para as nossas crianças lerem com autonomia, ser considerado um leitor fluente, eles não precisam ler respeitando a pontuação. E às vezes a gente se descabela lá na sala de aula para trabalhar as pontuações. Ponto de interrogação, usa-se quando faz o quê? A gente se descabela. E será que as nossas crianças compreenderam? Ou vai ter mais significado quando eu trabalho aqui, Eles estão vendo. Eu vou ler para a criança vai ler. De acordo ali com a pontuação, ela vai falar, opa, então eu vou usar o ponto de interrogação, olha só. Aonde você vai, Chapeuzinho? Tá perguntando, não é? Com os pronomes, sem falar que é verbo. Porque eu já vou ensinar as nossas crianças. Muitas das nossas crianças falam, nós correu. E ele vai escrever, nós correu. Não é verdade? Então, vamos fazer um gancho ali. O lobo correu. Quem correu? Ele correu. E nós? Corremos. E ele? E ela? Correu. Gente, no texto a gente já vai fazendo todas essas inferências que eu falo que ajuda tanto para as crianças terem essa compreensão. Porque você vai entrar na sala e você vai ser essa professora, esse professor alfabetizador que está diante tanto da língua portuguesa quanto da matemática. Você não sai da porta, troca a roupa, volta com outro formato. É o mesmo professor. Então é isso daí que a gente vem para conversar com vocês e fechar nessa questão. Falar sobre alfabetização e letramento matemático. E qual é o nome do nosso seminário? Alfabetização e letramento em língua portuguesa e matemática. E é essa contextualização, essa ideia, esse formato que a gente precisa ter no momento que a gente está lá com os nossos alunos. Então, veja bem, quando eu falo dessa alfabetização e desse letramento matemático, eu não estou me referindo apenas à língua portuguesa. Eu estou me referindo a uma criança que também se apropria de conhecimentos matemáticos historicamente produzidos. Todo esse conhecimento historicamente produzidos, nós precisamos enfatizar para quê? Porque o meu aluno saiba muito além do que fazer o xizinho na resposta certa. Porque este conhecimento matemático, este conhecimento em língua portuguesa, essa alfabetização e esse letramento é que vai fazer sentido e é o que a gente precisa devolver lá, essa criança em sociedade. É essa criança que precisa ser desenrolada na hora que ela for ao mercado, na hora que ela for parcelar as suas compras. É essa criança que precisa entender os juros. Faz sentido? Será que compensa? E ela precisa estar neste mundo que não tem apenas letras e também nem só números. É cheio de símbolos, signos, significados que nós vamos cumprir com o nosso papel de escola para fazer com que eles compreendam todas essas situações.
levantar hipóteses, estimar e antecipar resultados, escolher estratégias, verificar se a resposta faz sentido. A gente aplicou um teste recentemente a alguns alunos. Sabe o que eles tinham que fazer? Contar elementos. E aí eram balas que estavam espalhadas. Era só contar quantas balas tinham, só que eram balas diferentes. E elas não estavam padronizadas. 800 alunos, 90% errou essa questão. Olha isso. Por quê? Porque eles não têm a estratégia de ir riscando aquilo que eles já contaram. Que aí a gente volta no que o Aline falou lá no começo. Para mim é óbvio que eu sou da safra antiga. Ele não é. A safra dele é nova, ele não tem isso. Aí eu vou ter que gastar tempo, entre aspas, ir para a lousa, colocar isso, e ir riscando, ensinando ele a fazer isso. Mesmo que isso leve tempo. Por isso que eu vou falar de rotina aqui hoje. Rotina gasta tempo. A gente leva tempo. Como que a gente vai trabalhar isso nas situações problemas? Eu trouxe uma prática que eu quero ver se vai dar tempo de fazer com vocês, tá? Mas é importante a gente entender assim, ó. Como que essas situações elas vão ser provocadas, tá? Em vez da gente perguntar ali direto para ele qual é a conta, né? Que o professor às vezes ele fica com a coisa do algoritmo, né? A gente quer a conta, quer a representação, a gente quer a conta montada. Parece que a gente não é? Que é o tempo todo isso. É importante a conta? Lógico que é importante. Mas mais importante do que a conta é ele saber aquilo, instruir aquilo na cabeça dele. Senão você corta. Faz igual a Winnie disse, você vai com a faca, ó. Corta o pensamento da criança. Deixa de ser prazeroso. E aí na matemática a gente tem um problema muito sério, porque isso é pesquisa científica, não sou eu que estou dizendo. A maioria das pessoas não gostam da matemática. Por quê? Porque tiveram problema com ela durante a sua escola, durante seu período de ensino. Né? Às vezes o professor não gostava também. Só que o seu aluno não tem culpa que você não gosta. Problema nosso. Ele não tem culpa com isso. E eu não posso transmitir isso para ele. Por isso eu preciso achar um mecanismo mais fácil. Um mecanismo que mais vai fazer com que ele compreenda, para que isso seja fácil para ele também. Porque senão eu apresento a matemática como uma coisa difícil.